Beleza, galera? Tudo bem, pessoal? Olha eu aqui de novo, o professor Ribamar Costa, e a gente vem trabalhando esse tema super importante. Um tema que aparece nos principais vestibulares brasileiros, aparece muito na prova do Enem, e é um dos temas que a geografia mais trabalha, que é a urbanização brasileira. Quando a gente trabalha esse tema, é necessário a gente entender o que é urbanização. Lembra que o processo de urbanização é quando a população da cidade ela tem um ritmo de crescimento maior que a população do campo. E isso vai acontecer principalmente a partir do processo de industrialização. Por isso, todas as vezes que pensarmos em industrialização, temos que também pensar concomitantemente no processo de urbanização. Esse gráfico ele mostra pra gente quando a população da cidade supera a população do campo no mundo. Ou seja, quando o mundo ele se torna predominantemente urbanizado. É a partir de 2010, como a gente vê na imagem. Ou seja, a população da cidade, a população urbana, ela supera a população rural no mundo bem recente, em 2010. Mas nos países desenvolvidos, isso já vem acontecendo há muito tempo. Galera, a gente pode falar para vocês que a urbanização brasileira ela é uma urbanização tardia, concentrada, rápida e desordenada. Tardia, porque ela acontece muito tarde em relação à urbanização dos países desenvolvidos, que aconteceu lá no século XVIII. Hoje, a gente já pode considerar o Brasil como um país urbano, mas esse processo, ele foi um processo que podemos dizer que é recente e aconteceu de uma forma, como eu falei anteriormente, muito rápida, muito abrupta e também foi concentrado. Eu vou já mostrar para vocês por quê. Podemos dizer que hoje, tomando como base o Censo Demográfico Brasileiro de 2010, o Brasil possui aproximadamente 161 milhões de pessoas vivendo nas grandes cidades. A gente observa que na década de 60, por exemplo, a maior parte da população brasileira estava concentrada na área rural. Já na década de 70, a década posterior, a gente já vai observar um crescimento muito intenso da população urbana. Então, no Brasil, a gente pode dizer que o Brasil ele vai se urbanizar, ou seja, quando a população da cidade supera a população do campo a partir da década de 70. Apesar de que esse processo de urbanização ele já vinha acontecendo, mais precisamente lá no século XIX, quando as primeiras indústrias se instalam no Brasil. Mas é um processo, é uma atividade muito ínfima, perto da atividade agrícola, da atividade agropecuária. Por isso, tu tinha ali o café, tu tinha ali a cana-de-açúcar, que eram atividades mais importantes. Dessa forma, a gente observa que a maior população, a maior parte da população brasileira vai estar concentrada nas áreas rurais e não nas áreas urbanas. Mas esse processo já vem acontecendo desde o século XIX. Atinge o seu apogeu, o seu ápice, lá na década de 40. Aqui a gente já inclui, por exemplo, a industrialização do Vargas. Aqui a gente também já inclui, um pouco depois, a industrialização do JK, que foram fundamentais para esse processo de urbanização brasileira. Volto a frisar para vocês, ele já vem acontecendo desde o século XIX, mas ele acontece com uma rapidez muito grande a partir da década de 40. Tanto a partir da industrialização com Vargas, quanto com JK. Aí tem um detalhe importante, que a gente viu lá no início da aula. Eu falei para vocês que a urbanização brasileira é uma urbanização tardia, mas ao mesmo tempo é concentrada. Justamente por quê? Porque ela vai se concentrar na região sudeste. Obviamente, se a gente não pode desvincular a industrialização de urbanização, nós vamos observar que essa urbanização ela vai se dar justamente na região que apresenta, então, maior infraestrutura industrial, maior aparato industrial, que é a região sudeste. Então, a gente observa, mais uma vez, que a urbanização brasileira ela é concentrada na região sudeste. Agora, existiam outros fatores que contribuíram para que houvesse, então, o aumento da população das cidades. Não só a indústria, mas a gente também cita para vocês o caso da mecanização do campo. É o caso da Revolução Verde. É quando o Brasil ele começa a receber equipamentos tecnológicos e acaba agregando isso ao espaço do campo, ao espaço rural. Portanto, esse processo de mecanização deixou muita gente desempregada.
Muita gente não tinha, então, um grau de qualificação elevado para manusear essas tecnologias e acabou, então, levando muita gente a migrar para as áreas urbanas. O desemprego no campo, a concentração fundiária fez com que isso acontecesse. E aí, a gente tem, então, aquele movimento populacional tão conhecido que a gente chama de êxodo rural. Dessa forma, as cidades brasileiras elas começaram a crescer, elas começaram a se desenvolver. E a gente observa o crescimento, então, de um conjunto de cidades interligadas no Brasil. E esse processo, volto a frisar para ti, tem, então, uma rapidez muito grande a partir quase que da segunda metade do século XX, a partir da década de 40, quando essas cidades começam a crescer, principalmente na região sudeste. O que a gente pode falar para vocês da rede urbana brasileira? É uma rede urbana que também é concentrada principalmente na região sudeste, como a gente já sabe. O conjunto de cidades interligadas aqui e a sua contiguidade ela é maior do que em outras regiões do Brasil, por exemplo, a região nordeste, ou a própria região norte, ou a própria região centro-oeste. A gente observa que além do sudeste, o sul também se integra a essa rede de contiguidade da malha urbana brasileira, formando então um grau de classificação entre as cidades, formando então uma espécie de hierarquia entre as cidades. É a hierarquia urbana brasileira, onde a gente vai ter aqui metrópoles nacionais, a gente vai ter aqui centros regionais, metrópoles regionais. A gente observa então que a gente tem toda uma configuração de uma hierarquia urbana no Brasil. E claro, as principais cidades vão estar concentradas lá na região sudeste. Ok? Beleza, gente. Agora a gente sabe que por essa urbanização ser uma urbanização muito rápida, muito abrupta, ela também é uma urbanização que se dá de forma desordenada. Quando essa população ela chega nos grandes centros urbanos, a gente vai ter então um inchaço dessas cidades. Essas cidades elas passam por um processo muito intenso de ocupação desordenada, ocupações irregulares, ou nas encostas dos morros, ou nas áreas de uma forte vulnerabilidade ambiental, como as margens dos rios. Então a gente observa um processo de ocupação desordenado nessa cidade. O Estado, de certa forma, ele não teve então uma atuação incisiva na tentativa de ordenar o espaço da cidade, favorecendo principalmente essa população mais pobre, que acabou ocupando as áreas mais insalubres do sítio urbano das grandes cidades brasileiras, o que provoca inúmeros problemas de ordem econômica, de ordem ambiental. A gente observa na imagem de cara aqui, galera, esse processo de ocupação desordenado aqui, as pessoas vivendo amontoadas. A gente observa que a gente tem aqui uma favelização, surgimento de favelas. Favelas são habitações subnormais que são construídas com material precário. No Brasil, segundo o IBGE, a gente tem mais de 2,5 milhões de pessoas vivendo nessa situação. Então a gente vai ter problemas de saúde, de transporte, de saneamento, violência urbana, a própria questão ambiental da cidade é afetada, os seus mananciais de água, a atmosfera, a própria moradia, como a gente já viu. Então a gente vai ter uma gama de problemas urbanos ocasionado por esse processo de urbanização desordenado. Beleza, queridos? Muito obrigado, gente. Grande beijo para vocês e até a próxima aula.